paz, tudo bem com vocês? Que bom, né, estarmos juntos. Eu tive que fazer uma pequena mudança aqui por causa da minha cola básica. Vamos estar juntos hoje. Estou substituindo o pastor Rogério, ele pediu que assumisse, eles estão num congresso, né, missionário lá em Curitiba. Mas nós não vamos deixar de juntos estudar uma porção da palavra de Deus. Vocês já alguns domingos, né, estão estudando sobre o tema Gente que Fez, e nós vamos dar continuidade, então, nesse mesmo propósito, tá bom? Gostaria que, antes de nós começarmos, a gente pudesse ter um tempo de oração, né? Acalmar o nosso coração. A semana, ela está iniciando, e nós temos a certeza de que Deus, Ele tem propósitos para a nossa vida, né? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre como usar a nossa profissão para glorificar a Deus, de que maneira, né, o seu trabalho pode fazer com que o nome do Senhor Jesus Cristo seja conhecido. E essa é uma das melhores estratégias que nós podemos ter. Então, vamos colocar novamente o nosso coração, a nossa vida diante do Senhor, para que Ele fale conosco. E também já quero deixar, né, como é uma EBD, uma Escola Bíblica Dominical, todos podem participar, tá certo? Levante sua mão, você querendo fazer alguma colocação, tá? Nós vamos ter um tempo de perguntas e respostas. Então, se você não participar, né, voluntariamente, eu vou citar o seu nome, eu vou chamar você para vir aqui conversar. Não, estou brincando, mas eu vou falar, tá? Eu vou falar, Paulo, venha dar sua contribuição para a gente, tá bom? É um tempo de aprendermos juntos. Vamos orar? Pai querido, muito obrigada por esta manhã, esse domingo ensolarado, a temperatura está mais amena. Obrigada, Senhor, porque nos mínimos detalhes o Senhor tem cuidado de nós. Tivemos uma noite, né, descansando, podendo ter um teto sobre a nossa cabeça. Tivemos, ó Deus, o nosso café da manhã. Estamos tendo a oportunidade, Deus, de estarmos aqui na Tua casa, servindo ao Senhor, ouvindo louvores, podendo ter essa oportunidade de termos a Bíblia impressa em nossas mãos, ou mesmo que seja online nos nossos celulares. E Deus, nós pedimos que seja um tempo de muita reflexão, de que o Senhor use e fale com as nossas vidas, através, ó Deus, desse personagem tão querido que vamos falar hoje, que o Senhor possa, ó Deus, através da luz da Tua palavra, inundar os nossos corações de conhecimento, de verdade, ó Deus, de doutrina, ó Pai, e que acima de tudo, Senhor, tudo que for dito nesta manhã, nós possamos render a honra, a glória e o louvor ao Teu nome, que é santo e bendito. Obrigada, Senhor, por esta manhã. Nos abençoe, fique conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o nosso médico amado Lucas. Mas antes de nós começarmos, pode passar aí o próximo slide. Vou dar uma pincelada um pouquinho, né, do que nós vamos encontrar, então, nessa história tão bonita desse personagem que foi além, né, de um seguidor de Cristo, deixou para nós, né, a gente tem que ser muito grato a Lucas, porque além de um médico amado, além de um seguidor de Jesus, ele foi um grande historiador. Então, se hoje você tem aí nas suas mãos, né, o Evangelho segundo Lucas, a carta, o Atos dos Apóstolos também, escrito com tantos detalhes, com tanta fala sobre a vida e o ministério de Jesus, é porque Lucas, apesar de não ter sido, né, uma testemunha ocular do ministério de Cristo, ele sempre pesquisou, fez entrevistas, assim como um bom médico, para conseguir todas essas informações que hoje estão escritas e que chegam nas nossas mãos através da Bíblia. Então, Lucas, ele é o amado médico que se tornou um historiador. Nós vamos ler esse pedacinho. Pode, por favor, dois irmãos abrir para mim aí. Um abre, por favor, em Lucas, vai fazer uma leitura para a gente. Lucas, no capítulo 1, dos versículos de 1 a 4. E o próximo pode deixar aberto aí para a gente também,
Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós também vamos ler de 1 a 4, depois vamos ler o 6 e o 8, tá? Enquanto você for ler a sua Bíblia, conecta o seu celular, nós vamos estar vendo, então, nessa nossa lição de hoje, nós temos um alvo, tá? E o alvo qual que é? Seguir, pode voltar lá um pouquinho, por favor. Seguir o exemplo de Lucas, que usou suas habilidades e a sua profissão na obra do Senhor. Então, hoje, nós vamos aprender muito, né? Vamos questionar, vamos colocar também, trazer uma aplicação prática para as nossas vidas, sobre como nós também podemos usar as nossas habilidades, aqueles dons e talentos que o Senhor nos deu, a nossa profissão, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja conhecido. Vamos lá? Quem abriu Lucas 1, por favor, pode ler para a gente, do 1 ao 4. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Amém. Atos. Alguém já abriu, por favor? Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instrução por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos discípulos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhe falou sobre o reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino de Israel? Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Amém? Então, Lucas, como eu já falei, né? Ele não foi uma testemunha ocular do ministério de Jesus, né? Nós vamos aprender que a conversão dele se deu em torno, né, segundo alguns historiadores, em torno do ano 40 depois de Cristo. E ele provavelmente recebeu essa palavra, né, de salvação do próprio apóstolo Paulo. Como médico, né, a gente sabe que bons médicos, eles não vão simplesmente uma boa consulta, quando você passa por uma boa consulta médica, esse médico ele vai te fazer N perguntas antes de te mandar para um exame, né? Esses tempos atrás, a gente estava até falando em casa, que ser médico não é que é fácil hoje, né? Mas você escolhe ali um exame específico, manda para aquele laboratório, o laboratório já vai te mandar, né? Vai mandar para aquele médico já tudo escritinho, o que é, o que deixa de ser. Normalmente, eles até pesquisam. Eu lembro que uma vez, uma crise de hipertensão, o médico pesquisou qual o remédio, qual seria assim, o procedimento que ele teria que fazer comigo a nível de medicação. E o Paulo saiu muito revoltado, porque ele falou assim, meu Deus, se eu tivesse que pesquisar, né, eu mesmo pesquisaria. Mas, ou seja, só para tirar uma dúvida. Porém, um bom médico, ele vai te fazer muitas perguntas, ele vai querer saber o porquê que está acontecendo aquilo, né? Isso aconteceu comigo. Eu tenho a crise da nevralgia do trigêmeo, e o médico, para poder trocar a minha medicação, porque eu tomava uma medicação que não era indicada para mulher, não era indicada para a idade e tudo mais, ele fez uma consulta de mais de 1 hora comigo. E hoje, normalmente, você vai numa consulta, é 5 minutinhos, né, que eles resolvem tudo. Então, Lucas, ele era muito conhecido por isso,
provavelmente, né, claro, a gente hoje está trabalhando com uma suposição, mas que ele entrevistou muitas pessoas que foram testemunhas oculares do ministério de Jesus para poder trazer para a gente tantos detalhes, tá certo? De como foi a vida, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, né, no sentido, não trazer apenas coisas que poderia imaginar ou pensar, mas sim entrevistou, ele perguntou, tá certo? Próximo slide. Então, antes de nós começarmos, né, já demos essa pequena introdução, eu vou perguntar aqui todos vocês, porque nós somos um grupo pequeno, tá? Todos vocês vão falar para mim qual é a sua profissão. Se você não quer falar da sua profissão, você vai falar para mim de uma habilidade sua. Tá certo? Todo mundo pensou? Vamos começar aqui. Então, eu não vou passar o microfone, você vai falar bem alto, né? Bem bonito para a gente poder ouvir. Vamos lá, vamos começar aqui pelo Paulo. Paulo, qual é a sua profissão? Empresário. Hã? Porteiro. Assistente administrativo. Uhum. Mecânico. Dona de casa. Ai, amém. Precisamos muito das donas de casa. Zaqueu? Funcionário do meu. É. Leoni? De casa. Vendedor. Veroca? De casa. Mas a Vera, além de dona de casa, ela tem muitas habilidades. Todas as meninas aqui já conhecem as habilidades manuais da Vera, né, gente? Mesa posta. Vamos lá. Irmã? Professora. Muito bem. Uhum. Muito bem. Isa? Uhum. Você? Sim. Investigadora. Muito bem, olha só. Neura? Uhum. Jô? Uhum. Tipo leigo. Uhum. Valtinho? Todo mundo quer, né? Todo mundo almeja. Nilda? Que chique, que chique. Muito bem, o Suca tem uma habilidade também linda, né? Trabalha também com as mãos. Eli? Balconista, empresária. Também tem muitas habilidades manuais. Rafa? Uhum. Compre com ela, gente. Derli? Uhum. Muito bem. Pascoal? Andréia? Uhum. Rômulo? Fer? E, ai, gente, cada pintura linda essa menina faz. Muito bem. Meninos? Músico. Muito bem. Meninos da mídia? Muito bem. Então, cada um de nós temos uma habilidade, nós temos uma profissão. E a pergunta hoje, né, que nós vamos começar a pensar para a gente iniciar o nosso estudo, é como essa sua profissão pode glorificar a Deus. Como você está usando esse dom, esse talento que Deus te deu, que você estudou, ou que chegou nas suas mãos por um acaso, né? Na nossa vida, nós, como filhos de Deus, nada deve chegar nas nossas mãos e nada chega nas nossas mãos por um acaso. É tudo uma obra de Deus, é um trabalho que Deus nos dá. É uma maneira que Deus está colocando e habilitando a minha vida e a sua vida dentro da sua profissão para que você glorifique o nome do Senhor. Então, por muitos anos, eu sempre trabalhei em colégio confessional. Então, vamos dizer assim, o público era mais fácil de lidar. As pessoas conheciam a Bíblia, né? Eram tementes a Deus. E de uns anos para cá, o meu público mudou completamente. Então, hoje, eu tenho um grande desafio.
Talvez não hoje mais em sala de aula, porque não estou diretamente lidando mais com estudantes. Estou lidando mais com os adultos agora, né? Mas a gente não deixa de ter, por exemplo, um estudante que está chorando, ou que você vê que está em crise. Muitos, viu? Não são poucos dentro dos colégios. Em crise, né? Que seja aí de todos os tipos. E que você pode levar uma palavra. Ah, Denise, o colégio ele é laico. Ele é laico. Mas eu não posso reter dentro de mim a palavra de salvação. A palavra que Deus está me dando. Então, sim, eu dou uma orientação, né? Você primeiro escuta, né? A primeira orientação é você escutar aquele estudante e sempre na orientação. Você pergunta, né? Se você pode chamar a família, se você pode chamar um profissional da área. E, por fim, eu sempre falo, eu vou orar por você. E eu começo. Eu dou ali o plano de salvação nos 5 passos, né? Sem trazer muito alarde, mas eu falo porque eu digo, talvez seja a única oportunidade que aquele estudante vai ter de ouvir alguém olhando para os seus olhos e tendo uma oportunidade de escutar uma palavra de esperança e de salvação. Então, Denise, eu sou porteiro. Como que eu, né, ali, talvez lidando com aquele entra e sai de gente, pessoas com todos os tipos, né, de humor ou de mau humor, inclusive, muitas vezes, né, muitas vezes não nos tratando com educação, mas, gente, eu falo, um bom dia que você dá sorrindo faz toda a diferença. Ah, mas ele nunca me cumprimenta, parei de cumprimentar. Não, essa não é uma atitude, de primeiro lugar, de um filho de Deus. E, em segundo lugar, você está trabalhando ali, independente da sua profissão, independente daquilo que você está fazendo. Use as suas habilidades para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. Amém? Vamos para o próximo. O nome Lucas, então vamos voltar para o nosso personagem. Ele é mencionado apenas 3 vezes no Novo Testamento. Então, a gente viu ali bem no início, né, do nosso estudo, que assim como Nicodemos, que foi pouco citado, mas foi um homem que teve ali uma mudança de vida, né, e que tudo o que aconteceu trouxe para a gente, traz ainda hoje, fala, né, aos nossos corações, assim nós também temos com o nosso querido médico amado Lucas. Tá? Ele é conhecido por médico amado, pois nas passagens bíblicas a gente vê que o apóstolo Paulo ele vai denominar Lucas como médico amado. Então, provavelmente, irmãos, o apóstolo Paulo foi tratado por Lucas. E todas as outras pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com ele também se referiam a ele como o médico amado. Eu costumo dizer que médico a gente ama ou a gente odeia, né? Naquela primeira consulta você fala, não deu certo. Inclusive tem um pediatra, né, que tem um sobrenome japonês e que todo mundo fala, ele é inada mesmo, ele não faz nada. Mas já escutei muitas pessoas, mas muitas famílias, dizendo que tiveram a salvação dos seus filhos sendo consultados por ele. Então, para Lucas, são poucas citações da sua pessoa, porém o legado que ele deixou nos seus escritos, né, transborda e reverberam para a gente até hoje. A gente tem essa oportunidade de ter a palavra do Senhor com muitos detalhes sobre a vida de Jesus, sobre inclusive seus milagres, sendo muito bem descritos por uma pessoa que foi muito específica, que foi o nosso médico Lucas. Próximo. Então, primeiro ponto que nós vamos falar hoje é de Lucas ter sido um missionário médico. Então, Lucas, a gente vai ver ali no livro de Atos dos Apóstolos, ele participando das viagens missionárias de Paulo. Então, ele acompanhou Paulo de Troade a Filipos e 6 anos mais tarde, na terceira viagem missionária, ele também estava com ele. A Bíblia fala pra gente que Lucas ficou com Paulo também em Cesareia, preso juntos por 2 anos, e que também acompanhou Paulo em sua prisão quando ele esteve em Roma. Então, a Bíblia fala pra gente, né,
Filemon, no capítulo 1, no versículo 24, vai falar que ele é citado como um cooperador, ou seja, ele estava ali cooperando para que a obra missionária fosse expandida. No livro de Atos, irmãos, a gente vai ver em muitas situações, Paulo, ele não trabalhou sozinho. Ele sempre trabalhou em equipe, com cooperadores. E ele fala muito desses cooperadores nas suas cartas. Para quem, tem aí já um hábito de leitura bíblica do Novo Testamento, quem tem aí já uma intimidade com as cartas de Paulo, você vai ver que em muitas ocasiões ele está agradecendo, ele está citando pessoas que por onde ele passava nas cidades, ao falar do evangelho, na sua obra missionária, ele tinha cooperadores. E Lucas foi um grande cooperador de Paulo na expansão da obra missionária. E isso se aplica muito a nós hoje, tá? Hoje, o pastor, inclusive naquele dia que a gente fez, o culto e pôde presentear os pastores da nossa igreja, foi muito falado sobre essa questão. O pastor, ele é tido como uma figura, Uau, ele tem que visitar, ele tem que ir no hospital, ele tem que dar o estudo bíblico, ele tem que estar aqui na escola bíblica dominical, ele tem que estar à noite, ele tem que estar no culto de quarta, de quinta, de sexta. Ou seja, ele é o Superman, E muitas vezes a gente só delega funções para o pastor e ainda, infelizmente, usamos a nossa boca grande para muitas vezes reclamar. Não veio me visitar, não me mandou WhatsApp, não fez isso, não fez aquilo. Então, ao invés de tomarmos essa atitude, vamos pegar o exemplo de Lucas, irmãos, e vamos cooperar, vamos ser um cooperador do evangelho, tá? Quando a gente fala de um missionário médico, a gente vai ver então que Lucas ele está usando a profissão dele. Tá? Então, provavelmente, como eu já disse, ele foi uma das pessoas que estava ali com Paulo. Provavelmente, se eles tiveram situações ali de açoites quando foram presos, alguma situação assim, Lucas foi esse médico que estava junto, podendo dar esse suporte. Então, hoje, nós temos muitos missionários que trabalham em países em que a pregação do evangelho é proibida, mas eles estão lá dentro, hoje, nesse exato momento, falando de Cristo através da sua profissão. Então, existe país que você não pode abrir uma igreja, você não pode carregar a sua Bíblia impressa, que seja também no celular, porque você vai ser preso, É um país que provavelmente tem restrições religiosas aí em relação ao cristianismo. Então, esses missionários, eles são orientados, desde que, por exemplo, se são muito jovens e foram para os seminários e ainda não têm uma profissão, a se profissionalizar antes de ir para o campo missionário. Então, vou contar para vocês a história de uma grande amiga minha, acho que alguns já até conhecem, e eu sempre falo muito dela, é uma família muito amada e muito querida. A Vanessa, ela fez seminário comigo. E desde que nós estudávamos, ela sempre teve no coração e Deus sempre a chamou para trabalhar com povos muçulmanos. Então, ela sempre estudou muito. Eles, inclusive, moraram 2 anos aqui em Foz do Iguaçu para poder trabalhar com a comunidade muçulmana, aprender um pouco da cultura, porque o propósito dela é, pessoal, Afeganistão. E eu lembro que quando eu estive lá, o meu excelentíssimo marido me deu um retorno, para a gente poder fazer um reencontro com a turma, 20 anos depois de formada. E eu estive em João Pessoa e eles ainda não tinham viajado. E quando eu fui abraçar a Vanessa, na época as crianças eram bem pequenas ainda, os dela, ela tem 2. Me deu uma crise de choro, parecia assim que eu estava me despedindo, que eu nunca mais a veria. E eu não sei se realmente eu vou voltar a ver a Vanessa. E eu falei assim, Vanessa, e eu lembro que naquela semana o menininho dela estava com uma crise de bronquite muito forte. E eu falei assim, Vanessa, para com isso, pelo amor de Deus. Eu falei, esquece essa história de Afeganistão. Eu falei, filha, tem tantos lugares para você falar de Cristo. Porque me deu um negócio ruim. Eu falei, para. Aí ela falou assim, Dene, me chama de Dene, aquele sotaque mais gostoso, de quem é do Recife.
não estou acreditando que eu estou ouvindo isso da tua boca. Ela falou assim, você é uma conhecedora da palavra, querendo negar os povos não alcançados. Aí ela já me deu aquele sermão. E eu chorando igual uma criança. E ela falou assim, os meus filhos, Denise, serão uma bênção em qualquer campo missionário, seja no Afeganistão, para onde Deus me mandar. Então, irmãos, ela é uma antropóloga, uma doutora em antropologia, inclusive estando na Austrália. Ela defendeu a tese dela aqui no Brasil, conseguiu fazer, né, online, mas está super se preparando. O marido é jogador de futebol. Então, onde você vai com uma bola de futebol e uma camisa do Brasil, as portas se abrem. Eles não chegaram ainda no Afeganistão. Calma. Hoje eles estão na Índia. Então, olha só. Por quê? A agência que está enviando disse que eles precisam de muito treinamento. Muito treinamento. Tanto no inglês, no árabe, na cultura, ou seja, está forjando o caráter deles, forjando. Ó, de formada, né, porque ela tem o mesmo tempo que eu, já são mais de 20 anos de preparo. Aí você pensa, Denise, em 20 anos? Sim, em 20 anos essa menina escreveu vários livros, inclusive tem um que daqui a pouco eu vou trazer aqui para a igreja, para a gente poder, né, adquirir, para poder ajudar na obra missionária deles, que são informações missionárias. E hoje eles estão na Índia também trabalhando. Ela, lá na Austrália, era um pouco mais fácil. Na Índia, eles estão com um pouco mais de dificuldade. Então, existe uma igreja e tudo mais que acolheu, mas ela já percebe que é um pouco mais difícil falar de Cristo, né, para o povo ali da Índia. Só que o marido com bola de futebol, que ele não fez sucesso tanto na Austrália, agora está sendo um campo aberto. Os meninos estão vindo para treinar, meninos e meninas, e o evangelho está sendo pregado. Estão como cooperadores. Talvez eu e você, a gente nunca pise um dia na Índia, no Afeganistão, mas como cooperadores do evangelho, nós podemos fazer a nossa parte aqui, enquanto estamos aqui nessa igreja. Nessa igreja. Assim como Lucas, que foi um grande cooperador e que estava ali lado a lado de Paulo, falando da palavra, né, salvadora de Cristo Jesus, você também pode ser um cooperador usando a sua profissão. Usando a sua profissão. Denise, como? Eu vou até o final dessa lição. Se você não tiver uma resposta, daí você vem falar comigo. Porque daí nós vamos entrar com jejum e oração. Porque para as causas difíceis, né, a Bíblia fala que daí a gente tem que entrar com jejum e oração. Mas todos nós podemos usar, né, a nossa profissão, aquilo que Deus está nos habilitando para sermos missionários, cooperadores da palavra de Deus. Amém? Alguma fala até aqui? Não? Então eu tenho uma pergunta para fazer. Olha lá. Você está disposto a usar a sua profissão para difundir o evangelho? Aí eu coloquei duas figurinhas ali. Uma é um agente secreto. Né? Quem que é investigadora aqui que falou comigo? Ah lá. Ela deve saber bem do que eu estou falando. Não pode se fazer alarde, olha, né, estou te perseguindo, estou tirando fotos suas. Não, tem que ser tudo muito no secreto aí. Então, existe sim cristãos que agem como agente secreto. Dentro dos seus trabalhos, dentro do seu colégio, dentro do seu círculo de amizade, ninguém sabe que você é um seguidor de Cristo. Ah, Denise, mas no meu trabalho é difícil, porque eles me rechaçam, eles me humilham. Mas a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. E que se você tiver vergonha, se você ficar em cima do muro, se você for morno, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Então, a partir do momento que você tiver, né, com vergonha, de falar do evangelho, de falar para a pessoa, de repente você não pode orar ali, porque não é o ambiente adequado, mas você falar para a pessoa, olha, eu vou orar por você, e mandar uma mensagem de WhatsApp, que seja orando, não só colocando, né, aquele memezinho que a pessoa coloca que está orando, mas gravando um áudio ou escrevendo no WhatsApp que você realmente orou por aquela situação. Irmãos, é a palavra de Deus, você está sendo um cooperador.
Na semana passada aconteceu um episódio com uma pessoa da cozinha. Ela tem um pai, está com um problema muito sério de saúde. E ela falou, Denise, eu vou ter que faltar. Para quem só está com 3 na cozinha, eu quis morrer, né? Primeiro, você dá aquele mini infarto, mas como diz o meu marido, você tem que estar preparada, porque meu marido ele é ótimo para isso. Eu é que estou ainda aprendendo. E aí, 2 na cozinha, para um colégio de 500 estudantes. Eu falei, vamos lá. Falei, fulana, vai na paz, cuida do seu pai, me traga o atestado, porque eu preciso, né? Essa parte é a parte burocrática do negócio. Eu falei, me traga o atestado para que não descontem do teu salário. Mas eu falei assim, vai em paz. E eu vou orar por você. E eu mandei uma oração pelo WhatsApp, né? Orei com ela ali. Ficou feliz, agradeceu. Quando ela voltou, isso foi tipo assim, na quinta, né? Na sexta-feira que ela voltou, ela falou assim, Denise, veio chorando. Ela falou assim, muito obrigada pela tua oração. Ela falou assim, para uma outra pessoa que eu fui falar, que eu não viria, a pessoa disse, mas como? Nós estamos sem ninguém na cozinha. Olha só, e a Denise deixou. Eu não vou deixar, minha gente. E além de deixar, ainda abençoei. Abençoei a vida. Então, agora, quando acontece qualquer coisinha, esses dias foi até a questão do gás. Ela falou assim, ai, Denise, ora lá, porque o gás está pitando lá. Eu falei, vamos orar. Então, ou seja, as pessoas já vão te reconhecendo e já vão olhando para você de outra forma. De outra forma. Então, o que você tem sido no seu trabalho? Um agente secreto? Ou você tem falado de Cristo? Você tem professado a sua fé? E eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza. Deus vai te honrar. Deus vai te pôr numa posição onde, quando você abrir a sua boca, o Espírito Santo vai falar através de você. Não tenha medo. O que Deus precisa é que nós estejamos dispostos. E muitas vezes, eu também faço isso. Ai, não, eu estou muito cansada. Ai, não, tem o pastor que fala. Ah, não, não é o meu ministério. Eu não sou evangelista. Então, a gente vai colocando essas barreiras e a gente deixa de ser cooperador e a gente começa a atrapalhar para que o evangelho alcance cada vez mais e mais pessoas. E enquanto nós estamos nessa atitude covarde, muita gente está perdendo a salvação porque você se calou, porque você se acovardou. Então pensa nisso. Vamos nos despertar, igreja. Precisamos. Amém? Próximo. Além de um médico missionário, ou um missionário médico, Lucas, ele também foi um grande historiador eclesiástico. Tá? Então, como pregador do evangelho, a vida, né, de Lucas, sendo um imitador de Cristo, ela produzia mudança de vida. Tá? Então, essa obra dele como escritor e como historiador atravessou os séculos e chegou até nós hoje. Hoje, se você tem aí o Evangelho de Lucas, um evangelho tão detalhado, né, com citações aí que nós vamos ver no nosso próximo ponto, onde o único evangelista que citou foi ele. Então, ele foi muito cuidadoso, ele estudou muito, ele pesquisou, assim como um bom médico, ele fez perguntas assertivas, das quais ele teria respostas, né, que ele pudesse registrar posteriormente, e isso chegasse até mim e até você. Tá? Então, o evangelista Lucas, ele foi o autor do 3º evangelho e também do livro de Atos dos Apóstolos. Tá? Então, um grande historiador eclesiástico. Pode passar. O conhecimento de Lucas como médico, ele também pode ter influenciado a maneira como ele descreveu milagres de cura. Então, por ser médico, ele consegue trazer, né? Você sabe que às vezes você vai no médico e ele fala. Eu, pelo menos, sou dessa. Daí eu falo, tá bom, doutor, agora traduz e fala numa linguagem que a professora aqui vai conseguir entender. Porque às vezes eles usam, né, aqueles nomes desse tamanho de doenças, de remédio, ou você pega uma receita médica, você não consegue nem traduzir o que ele escreveu, né? Então, Lucas, ele foi muito meticuloso nisso, né? Em trazer esses detalhes de milagres, de cura, tá? E até quando ele fala também, quando ele retrata ali no Evangelho, sobre a compaixão de Jesus ao lidar com as pessoas.
Então, você vai ver que ele é um evangelho assim muito com esse olhar para os mais marginalizados da sociedade. E isso, eu falo, é porque, né, Deus usou a profissão que ele tinha, abençoando, para que isso, então, ressoasse até nos dias de hoje e nós tivéssemos essa riqueza de detalhes nos escritos. A conversão, então, dele aconteceu aí em torno, né, do ano 40 depois de Cristo. Ele não conheceu Cristo pessoalmente, né, ele não foi testemunha ocular do ministério de Jesus, mas ele foi alcançado, então, pela mensagem do Evangelho, onde o apóstolo Paulo, né, foi um grande propagador da palavra de Deus, e então ele foi alcançado. Amém? Próximo. Uma perguntinha aqui nessa foto, né? Quem sabe identificar que foto que é essa daqui? Vamos ver. Hã? Quem sabe identificar? Cracolândia. E quem será que é esse povo aí com camiseta amarela? Jesus liberta. Quem será que é esse povo? Eles são de uma missão? Que mais? Evangelistas? Que mais? Eles estiveram aqui. Quem que eles são? Os de camiseta amarela. Claro, talvez nem todos, mas uma boa parte desse povo aí de camiseta amarela. Também. Mas essa foto específica aqui, esses irmãos de amarelo aqui, são ex-usuários. Ex-usuários. Um dia eles estavam perdidos na Cracolândia, assim como hoje, muita gente está lá. Muitos filhos, muitos maridos, muitas esposas, muita gente que tem profissão, mas que está totalmente perdido no vício das drogas. E essas pessoas que um dia também já estiveram mais do que no fundo do poço, porque eu falo quando você perde, né, toda aí a sua perspectiva de vida, de abandonar a sua família e muitas vezes de ser até abandonado pela própria família, porque muitas vezes a família também nem aguenta mais, né? Então, olha lá, você sempre coloca os seus talentos a serviço do Senhor? São as melhores pessoas para falar de Cristo para esse povo lá da Cracolândia, porque já estiveram um dia nessa situação. Então, trazendo para nós aqui hoje também. Muitas vezes, irmãos, Deus ele permite que a gente passe por situações difíceis, complicadas, de vale da sombra da morte, para nos treinar, para nos habilitar para uma boa obra. É aquilo que a gente gostaria? Não. Mas se não fosse assim também, de outra forma, nós não sairíamos para falar de Cristo. É tão mais fácil, né? Claro, eu digo depois que você já passou e que Deus te ajuda a vencer dia a dia, né? Mas é mais fácil você, daí, evangelizar, orientar, discipular, quando você já passou por uma situação. Então, por isso que você precisa colocar os seus talentos a serviço do Senhor, a serviço de Deus. Eu lembro que, já fazendo terapia, depois que nós perdemos o Henrique, e quem nos acompanhou durante muito tempo foi o pastor Samuel Mitch. Ele é um pastor, uma gracinha. Para vocês terem noção, ele foi missionário na Transamazônica. Então, vocês imaginam quantos anos ele tem, né? Ele conheceu aí, provavelmente, todo o pessoal ali do Antigo Testamento, né? Mas uma graça, um homem assim, com uma palavra rema, sabe? Tudo que você busca de orientação, ele tem aquela palavra ali que eu falo, Jesus, é o Espírito Santo falando conosco. E eu lembro que no acampamento que eu fui, e que Deus falou muito comigo, foi um tratamento de Deus ali para, de certa forma, encerrar um ciclo, né? Precisava muito daquilo. E eu lembro que ele me disse uma palavra e eu falei assim para ele. Ele falou bem assim, ó, Denise, Deus vai transformar todas essas lágrimas suas
em pérolas para você abençoar a vida de outras mães. E eu disse para ele, não! Eu fiquei tão brava, parei até de chorar na hora. E eu falei, negativo, pastor Samuel. Eu falei assim, eu nunca pedi isso. Eu estava ainda muito, né, dolorida, revoltada, eu estava tudo. Eu não conseguia nem dizer o que eu estava sentindo. E ele falou assim, minha irmã, você ainda não alcançou um nível de maturidade com Deus, de entender que nem o Felipe, nem o Henrique e nem a Isabela são teus. Eles são do Senhor. Eles são do Senhor. Então, essa sua, né, de querer controlar tudo, dominar tudo, tem que cair por terra, em nome de Jesus. Irmãos, foi incrível. Na semana seguinte, o pastor China já me ligou e falou assim, mana, tem uma família que eu preciso que você converse com eles. E quando ele falou isso, na hora me gelou. E eu falei assim, depende, pastor China, que eu sou, de vez em quando, aquela ovelhinha que tem que quebrar as pernas, sabe? Que é bem altiva, ela começa a querer pular longe do propósito, Deus vai lá e fala, peraí, vamos quebrar um pouquinho as pernas da Denise e trazer ela de volta. E ele falou assim, você vai conversar com uma família, né? Eles tinham perdido também, a esposa foi para ter o bebê, e o bebê não sobreviveu. E eu falei assim, mas eu não consigo. Ele falou assim, não, você consegue. E ele não foi nesse acampamento. O pastor China nem sabia dessa história que eu tinha tido com o pastor Samuel Mitch. Mas Deus, ele já estava movendo. E a partir daí, irmãos, cada pessoa que a gente vai conversando, cada família, cada mãe principalmente, né? Não que os pais não sintam, mas nós, mãezinhas, eu acho que para nós é mais difícil essa questão. E Deus, ele vai usando, ele vai nos usando. Mas você tem que ser um cooperador. Amém? Próximo. Em terceiro ponto, então, do nosso amigo, amado médico Lucas, ele também foi um enólogo cristão. O Espírito Santo, irmãos, ele usou, né, a vida de Lucas em uma das mais sublimes missões, que foi sobre o louvor. Então, dos 4 evangelistas, ele é o único que ele cita 5 cânticos nos evangelhos. Então, é esse cuidado que o Espírito Santo também quis deixar para nós como exemplo, como modelo. Por quê? Hoje em dia, o que nós temos visto muitos louvores? Não, vou falar muitas músicas, porque daí de louvor não é, né? Muito colocando o eu, né? Muitos enaltecendo aí o ser humano. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Fazer, sim, uma cariação das letras que nós estamos colocando, né, nos nossos cultos de adoração a Deus, porque muitos deles não trazem uma verdade baseada na palavra de Deus. E se você pegar o Evangelho de Lucas, nesses 5 cânticos aí que estão citados para nós, você vai ver aí um tempo de exaltação, de reconhecimento de quem é Deus. Quem é Deus? O ser humano fica 0, aniquilado, porque é isso, a partir do momento que você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, né? Esse velho homem, ele morre. E o novo homem, ele é nascido. E esse novo homem, ele tem que, por onde ele andar, o que ele falar, o que ele pensar, o que ele agir, tem que refletir a glória do Senhor. Então, são versículos aí um pouquinho, talvez tenha um mais longo que o outro, mas eu gostaria de ler com vocês essas porções da palavra de Deus, tá bom? Então, 5 irmãos aí, deixa eu pedir, vou pedir, tá? Então, o Paulo ele já leu, então eu vou colocar agora o Pascoal, lê para mim o cântico de Isabel. Vera, lê para mim o cântico de Maria. Gustavo, lê para mim o cântico de Zacarias. Rafael, lê para mim o cântico dos anjos. E, deixa eu ver, uma menina aqui. Fer, lê para a gente o cântico de Simeão. Vamos lá, por favor. Cântico, o primeiro.
de Isabel, é isso? Na nossa lista? Deixa eu entrar aqui no meu. Deixa eu achar minha cola aqui. Oi? Lucas capítulo 1, Isso. de 41 a 56. O Cântico de Isabel. Vamos lá. Ok. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendito és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou aos nossos pais para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. Amém. Cântico de Isabel. Próximo. De Maria, Lucas 1,46. Já lemos, mas vamos ler novamente. É lindo, né? Sim. Amém, amém. Então, as duas ali tiveram um tempo, né? Um período de louvar a Deus por aquele encontro, onde os bebês ali, né? Já um exaltou o Senhor Jesus. Vamos lá. Pode falar, Pri. Esse cântico eu sempre comento quando tem fala sobre Maria. Fala sobre o que Maria falou. A minha alma se engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Que Jesus, aquele que ela estava esperando, era o Salvador da vida dela. Aleluia, isso mesmo. É uma verdade. E nós não podemos deixar de falar. Zacarias, cântico de Zacarias. Gustavo. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. Ele disse: Louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar a liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Faz muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus santos profetas. Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. Disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão, prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo e irá adiante do Senhor, a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação que virá por meio do perdão dos pecados deles. Pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz, e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte.
para guiar os nossos passos no caminho da paz. Amém. Cântico dos Anjos. Naquela noite haviam alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Cita, né, também até os anjos cantando, adorando. E por último, né, o cântico de Simeão. Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel. Amém? Então, olha só, nós temos, né, Lucas, ele foi para a gente, então, né, ele deixa como exemplo um médico missionário, um historiador eclesiástico, que deixou para a gente aí muitos detalhes, muitas porções que abençoam quando nós vamos fazer hoje uma história bíblica, né, uma cronologia. Ele foi muito detalhista em relação até ao nome de posições no governo romano. Então, ao citar isso no livro de Atos dos Apóstolos, trouxe credibilidade, que ele realmente era uma pessoa que sabia do que ele estava escrevendo. Tá? Deus usando esse talento, essa influência dele também ali. E nós temos, então, né, Lucas trazendo para a gente esses 5 cânticos, o único evangelho que traz para a gente essa citação desses louvores a Deus. Próximo. Irmãos, para a gente estar encerrando, Deus, ele quer trabalhadores. Ele não está procurando pessoas que estejam desocupadas. Ele não precisa de pessoas preguiçosas. Ele precisa de pessoas que possam usar os seus dons, os seus talentos, suas habilidades, suas profissões para ser um cooperador para a expansão do reino de Deus. Nós temos alguns exemplos. Moisés, ele estava ocupado com o rebanho do sogro, de Jetro. Gideão, ele estava debulhando trigo. Eliseu estava arando a terra. Saul estava procurando as jumentas do pai dele. Davi estava pastoreando o rebanho. Neemias estava servindo ao rei. Pedro e André estavam lançando redes ao mar. Tiago e João estavam remendando essas redes que eram lançadas ao mar. Então, todos esses exemplos bíblicos, pessoas que Deus usou, né, para a glória do seu nome, não foram pessoas que estavam deitadas em berço esplêndido. Elas estavam trabalhando, elas estavam produzindo. E Deus ali, né, talvez na nossa insignificância, mas Ele disse: eu vou contar com Ele, vou contar com ela, vou aperfeiçoar esse trabalho das mãos para que o meu nome seja glorificado através da vida desse meu filho e dessa minha filha, porque fui eu que escolhi e sou eu que preparo, sou eu que abro os caminhos. Então, o que nós estamos precisando nesse momento, irmãos? De um grande despertar, de um grande avivamento nos nossos corações. Por quê? Estar no domingo aqui é muito bom, é muito cômodo, a cadeira é, né, maciazinha, nós temos um ar-condicionado, temos pessoas bonitas, cheirosas, mas quando nós estamos ali no nosso dia a dia, no nosso trabalho, que muitas vezes você, quando vai levantar da cama, fala: uau, é segunda-feira. Oh, meu Deus,
ainda é quarta-feira. Quando você levanta na quarta e fala, já sextou? Não, ainda é quarta-feira, está na metade da semana. Mas coloque diante do Senhor. Lance, né, nas mãos daquele que pode fazer todas as coisas. Mas mesmo que ele te mantiver em uma situação de emprego, de trabalho, né, ou mesmo de vida ali com parentes, com amigos, que seja, que você possa florescer, que você possa ser um cooperador. Sempre lembrar do médico amado Lucas, que, olha só, a história dele foi tão impactante dentro do reino de Deus, que hoje, nessa manhã, a gente pode falar sobre ele, a gente pode aprender com ele. Então, algumas perguntas para a gente refletir em casa. Como que eu posso usar minha profissão para servir ao Senhor? Como que eu posso servir mais ao povo do Senhor? Eu amei essa pergunta, porque essa pergunta é uma pergunta que Deus está fazendo comigo, né? E Ele tem me incomodado, Ele tem usado o sacerdote do meu lar, que é meu marido, para, Denise, vamos. Aí eu falo, não, Paulo, eu estou cansada. Ele, não, vamos. E o Paulo faz uma brincadeira que eu falo, eu não sou. Que ele fala assim, você é pastora missionária. Eu falo, eu não sou. E olha só, como que eu posso falar que eu não sou? Eu não sou uma serva de Deus? Eu não tenho que estar espalhando a glória dele entre as nações, entre as pessoas, por onde eu estiver? Então, eu sou uma escolhida, sim. Eu sou uma escolhida. Você é um escolhido. Então, preste bem atenção. Tenho usado o meu trabalho como desculpa para não fazer o trabalho de Deus? Se isso estava acontecendo até hoje, você vai mudar. E agora o seu trabalho vai ser o ambiente onde você vai usar para que a glória do Senhor seja conhecida, seja manifesta na vida das pessoas que te cercarem. Amém? Pastor Edson. Pois bem, Denise. Obrigada. Quer esse? Tá, agora tá. Bem, com o tempo de trabalho, a minha vida quase toda de trabalho sempre foi na área de vendas. A gente acaba se relacionando com muitas pessoas, muitas mesmo. E uma coisa eu aprendi, quero compartilhar, tanto para quem está começando a trabalhar agora, como a você que está há muito tempo no serviço. Uma coisa fundamental, muito importante, é a confiança. As pessoas precisam ter confiança em você. O patrão precisa ter confiança, os companheiros de serviço precisam ter confiança. Enfim, a confiança, ela é fundamental para profissional de qualquer área. E se você realmente tem a intenção de compartilhar o Evangelho, as pessoas precisam ter confiança em você. Se não tiver confiança, você vai querer compartilhar o Evangelho e vão falar, puxa, mas de você? Olha... Misericórdia, né? Não funciona. Olha, pode ser qualquer emprego que você entrar. Normalmente, as pessoas ficam muito preocupadas, não, eu quero é o meu dinheiro. E começa, então, até fazer um serviço mal feito, não faz um serviço bem feito, quer apenas que chegue o final do mês para receber o dinheiro. Olha, se você está ali, se você é um servo do Senhor e está ali com o objetivo de testemunhar, você tem que fazer o teu trabalho bem feito, não importa quanto que é o seu salário. Pode ser pouco, mas faça o melhor, porque aí você tem a tendência de ser promovido, de ganhar um cargo melhor depois, e também o seu testemunho vai ter valor. E se não tiver isso,
Se você não pode ser o serviço mais simples possível, se você não fizer bem feito, você não vai ter confiança. E essa confiança, ela é primordial para você poder testemunhar o Evangelho. Muito bem, pastor Edson. É, muito bom. E, né, o pastor Edson, está lá em Colossenses 3:23, né? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Bíblico ainda, né? Da margem pra gente. Quem mais? Eu trabalho com a minha patroa desde julho de 2004. Vou fazer 21 anos. Tudo isso que o pastor falou é pura verdade. Só que uma coisa eu quero perguntar. Nós temos orado para os nossos patrões? Nós temos orado pelos nossos colegas? Eu não tenho muito colega, porque eu trabalho para uma família só, né? Mas, em 2004, eu entrei lá. Sempre eu entrego um folheto, um livro, coisa assim. E o filho dela, eu falava assim que ele era a pessoa mais difícil que estava lá. Eu estava escutando um louvor, ele comentava, eu desligava, tal. Em 17, depois de 13 anos, ele veio e falou para mim: Priscila, como que a gente fala com Deus? Eu falei assim: como você fala com seu pai? Como você fala com seu pai? Mas eu nunca dei uma oração pronta para ele. E isso foi uma coisa assim de um mês, mais ou menos. No final do mês, eu peguei e falei assim: eu posso falar, marcar um aconselhamento com o pastor da igreja? Mas ele não vai te falar, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Ele vai te orientar dentro da palavra de Deus. Fomos lá na PIB. A partir daí, ele começou a frequentar a igreja. Ele amou o pastor, ele amou a igreja. Só que daí ele começou a pandemia, ele deu uma parada. Mas toda segunda-feira, Tony, antes eu estava lá. Por que você não foi na igreja? Agora, você foi? Ah, não foi. Chama o seu filho para ir. E eu entrego folhetos para todo mundo, os poucos que vão lá, né? E até o irmão dele, uma vez, não lembro, faz tempo, comentou comigo sobre... Não lembro o que foi, que eu falei, é a palavra de Deus que fala. Falei, se você comprar um aparelho, você não tem conhecimento nenhum, o que você vai fazer? Ler o manual. Qual que é o nosso manual? É a palavra de Deus, porque se eu fizer tudo o que estiver lá, eu vou viver bem nessa terra. E, então, eu louvo a Deus, nesses 21 anos que eu estou lá. O Tony, ele ouviu a palavra, e eu não esqueço de orar por ele, pela família. Minha patroa é muito difícil em relação a Deus, Jesus. E até eu entreguei um folheto para ele e para o sobrinho, que o sobrinho é casado com uma menina que eu conheço a mãe. Eles são cristãos. E eu falei, toia esse folheto. Ah, eu vou lá na Independente. Eu falei assim, glória a Deus, porque ele está ouvindo. Então, quando eu entrei naquela casa, eu falei, Deus, eu não quero sair daqui sem o Senhor ser conhecido. E eu sei que o Luizinho está indo lá e o Senhor vai falar no coração. E até o pai dele comentou comigo sobre maçonaria. Eu falei, olha, eu não tenho muito conhecimento, mas eu sei que não é uma coisa do Senhor. E comprei um livro e entreguei para ele. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é a gente abençoar. Eu já passei muitas coisas lá, muitas raivas. Fui parar na UTI com 26 de pressão, de nervo. Mas, quando vem aquelas raivas, eu falo, Deus, eu estou com muita raiva dessa pessoa. Mas e eu falo para minha mãe, mãe, eu vou chegar lá e vou... Boa tarde, boa noite, bom dia. Sim, seca. Eu falo, será que eles vão ver Jesus em mim? Então, eu acho que, em primeiro lugar, é a oração. Depois disso, que o pastor também falou, que eu louvo muito a Deus. Que a minha patroa falou que ela me dá procuração em branco. Então, eu louvo a Deus, porque tudo que tem acontecido ali é Deus. Porque, por mim, pelo meu aqui, eles não iam ver Jesus, não. Mas não deixe, Priscila, não deixe de falar de Cristo. Por mais que seja só você ali, porque a obra é do Senhor. Nós somos cooperadores. Então, nós temos uma função.
que é cooperar para a expansão do reino de Deus. E a obra, quem vai fazer é o Espírito Santo. Não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor, né? Ele é o soberano, mas nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. Isso é uma realidade, uma verdade. Mais alguém? Então nós vamos orar, né? Agradeço pela paciência, por esse tempo, né, que a gente tem aí de estarmos juntos, refletindo, deixando com que Deus também nos desperte para algumas verdades que muitas vezes ficam esquecidas para nós. Mas nós precisamos estar nos renovando todos os dias. E como a palavra dele ela é viva e ela é eficaz, nós acreditamos que ele vai fazer a obra nos nossos corações. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigada por esse tempo, Deus, que tivemos de leitura, Senhor, e de examinar a Tua palavra. Deus, nós queremos Te agradecer pelo exemplo da vida do evangelista Lucas, que deixou para nós, ó Deus, esse legado da Tua palavra, com ricos detalhes, ó Deus, onde nós, hoje, ao meditarmos na Tua palavra, a gente pode conhecer um pouquinho mais da vida de Jesus, dos milagres, da história da igreja, Senhor. Obrigada, Senhor, por estes servos Teus, ó Deus, que foram cooperadores. Eles não se acovardaram, eles se colocaram, Deus, eles deram um passo à frente. E se hoje nós temos essa porção da palavra, é porque um dia, ó Senhor, ao escolher essas vidas, ó Pai, o Senhor, Deus, abençoou e trouxe, Senhor, né, essa novidade de vida. Deus, nós queremos viver assim, cada dia experimentando algo novo com o Senhor, cada dia vivendo milagres, ó Deus, para que dessa forma, essa palavra, Deus, salvadora de Jesus, alcance outras vidas. Usa a nossa profissão, use, Senhor, as nossas habilidades, para que onde nós estivermos, ó Pai, nós possamos render a glória ao Senhor, ao Teu nome que é santo e bendito. Deus, nesse domingo ainda, né, vamos estar iniciando a semana, mas que o Senhor possa nos abençoar logo mais também no culto à noite. E nos guarde, Senhor, no caminho para as nossas casas, no nosso almoço, agora com as nossas famílias. Que a Tua palavra, Senhor, ela queime nos nossos corações nessa semana, nos proporcionando, Senhor, mudança de vida. Deus, nós precisamos nos posicionar como filhos Teus. Os tempos, ó Deus, estão muito difíceis. Nós sabemos que ao manter a Tua igreja ainda aqui nesse mundo, Senhor, é porque o Senhor tem propósitos ainda para cumprir. E nós sabemos que o Senhor depende, né, espera de nós para que possamos abrir a nossa boca e espalharmos que Cristo é a salvação. Então nos desperte, Senhor, faça-nos ser, ó Deus, parte do Teu exército nessa terra. É em nome de Jesus que te oramos agradecidos por esta manhã. Amém, Senhor.